Como se formou e chegou ao fim o império mais famoso da história, o Império Romano. Todos os desenhos desse vídeo foram feitos pelo Chimbi, então para apoiar ele e me apoiar também, siga ele nas redes sociais e se inscreva no canal dele, que também é de história alternativa e tá muito legal. Então siga ele nas redes sociais e se inscreva no canal dele, pois eu tenho certeza que vocês vão gostar. Também entre no meu servidor para participar de debates, competições de desenho e outros eventos, o link vai estar na descrição. Eu tenho visto que muitos que assistem os meus vídeos não são inscritos, então se inscreva, é de graça e você não perde nenhum dos próximos vídeos. Também considere deixar o seu like, pois assim você vai ser sempre recomendado e vai ajudar no engajamento do vídeo. Antes de tudo, é importante ressaltar que por mais que o título do vídeo seja Império Romano, já que essa é a mais longa e famosa parte da história romana, o Império Romano em si é dividido em 3 partes: Reino, República e Império. Diz a lenda que numa cidade chamada Alba Longa havia um rei chamado Númitor, o qual foi deposto por seu irmão Amulius. E diz a lenda que a filha de Númitor teve 2 gêmeos, chamados Rômulo e Remo, no qual ambos eram filhos de Marte, o deus da guerra. O novo rei Amulius, com medo de que eles recuperassem o trono depois, mandou jogar eles num rio. Porém os dois foram salvos e amamentados por uma loba. Sim, eles foram amamentados por uma loba. Quando ficaram mais velhos, tiraram Amulius do trono e colocaram Númitor de volta no trono. Eles então fundaram sua própria cidade. Porém, numa discussão sobre quem levaria o nome da cidade e qual seria a localização, Rômulo acaba matando Remo, e então funda a cidade de Roma. A cidade vira um abrigo dos chamados indesejados, que eram em sua maioria criminosos ou então indigentes. Rômulo cria o Senado, um grupo de 100 pessoas da nobreza que futuramente virariam os patrícios. Ele ampliou o território romano e, segundo a lenda, desapareceu e virou um deus, em 716 a.C. O Senado escolheu Numa Pompilius como rei de Roma. Esse foi um rei bem pacífico e construiu um novo templo para o deus Jano, bem como iniciou o culto aos deuses Marte, Júpiter e Rômulo, o rei anterior. Ele também introduziu um calendário solar de 12 meses. Depois dele veio Túlio Róchilus, que travou guerra contra vários reinos, inclusive o de Alba Longa, aquele mesmo do fundador Roma, que eu falei no início da história. Depois veio Anco Márcio, que invadiu alguns povos latinos em cidades vizinhas e fez a primeira ponte de Roma. Depois da sua morte, o Senado coloca Tarquínio Prisco, o primeiro rei de origem etrusca. Mesmo sendo de origem etrusca, Tarquínio lutou contra os vizinhos etruscos e praticamente dobrou o tamanho de Roma. Ele também se destacou construindo o famoso sistema de esgoto romano, até que foi assassinado. Seu genro, Sérvio Túlio, assumiu o trono. Ele também lutou contra os vizinhos etruscos e construiu as chamadas muralhas servianas na cidade de Roma. Ele também fez o primeiro censo, dividindo as pessoas em 5 classes econômicas, e morreu depois de 44 anos de governo, assassinado pelo seu genro, chamado de Lúcius Tarquinius Superbus. Tarquinius travou guerras contra os vizinhos de Roma, mas esse rei é mais lembrado pela sua violência extrema para consolidar o poder dele. O estopim foi quando seu filho estuprou uma filha de nobre chamada Lucrécia. Assim, um grupo de revolucionários expulsa Tarquinius de Roma e o reino de Roma chega ao fim, se iniciando a República Romana. Todas as funções dos reis agora foi transferida para 2 cônsulos, que seriam eleitos a cada 1 ano, onde um cônsul precisava da aprovação do outro. Nos 2 primeiros séculos, as guerras foram contra os vizinhos latinos, etruscos e sabinos, das quais se destacam as batalhas do Lago Regillus, em 496 vencida por eles contra a Liga Latina, a Batalha de Cremera contra os etruscos da cidade de Vale, no qual eles perderam, e venceram os ecos na Batalha de Monte Argel em 458 a.C. e a Batalha de Corbo em 446 a.C. Os plebeus eram em sua maioria agricultores e não tinham influência nas decisões do Senado, que era formado totalmente por patrícios. Quando Roma virou república, por exemplo, os plebeus só ficaram sabendo depois que isso já tinha acontecido. Na primeira metade do século V a.C., os romanos tiveram expansão significativa. Em 343 e 341 a.C. lutaram contra os samitas e tiveram alguns ganhos.
Depois se iniciou a Guerra Latina, onde os romanos venceram a colisão latina nas batalhas do Vesúvio e do Trifano, onde os latinos foram finalmente derrotados. Em 327 a.C. se iniciou a Segunda Guerra Samnita, numa guerra que durou mais de 2 décadas e foi bem equilibrada, porém no final os romanos adquiriram vantagem e a guerra terminou em 305 a.C. com a derrota dos samitas na Batalha de Boviano, e anexaram muito o território dos samitas. Porém em 298 a.C. se iniciou uma terceira guerra samnita, onde os romanos lutaram contra uma coalizão de etruscos e samitas. Em 296 a.C. ocorre a Batalha de Centino, na qual os romanos massacraram a Liga Samnita. Nos anos seguintes, os romanos capturaram as cidades samitas e os dominaram de uma vez. Até 282 eles já tinham dominado completamente os gauleses dali e venceram os etruscos na Batalha de Populúnia, o que acabou com qualquer ameaça etrusca a Roma. Em 280 a.C. se inicia a Guerra Pírrica. Os gregos da cidade de Tarento estavam cercados pelos romanos e então pediram ajuda a Pirro, o rei de Épiro. O rei então desembarcou na Península Itálica com seus elefantes de guerra, quais os romanos não estavam acostumados. O exército de Pirro venceu os romanos na Batalha de Heráclea, com perdas enormes. No ano seguinte também venceram os romanos em Asculum, com perdas gigantescas, tanto que o rei Pirro afirmou: se vencermos mais uma batalha contra os romanos, estaremos arrasados. Detalhe é que enquanto os soldados de Épiro não podiam repor seu exército da Península Grega, os romanos, mesmo que perdessem muitos homens, sempre conseguiam repor. Quando eles perdiam uma legião, formavam outra. O rei Pirro então partiu para Sicília e se iniciou uma guerra com Cartago, e lá ele fez campanha por 3 anos. Depois voltou para Roma e lá foi derrotado na Batalha de Beneventum, onde os romanos inclusive capturaram 8 elefantes de Épiro. O exército de Épiro então retornou para Épiro em 275 a.C. 3 anos depois, Roma derrotou Tarento, junto com toda a Península Itálica nos próximos anos, que agora era do Império Romano. Em 264 a.C., Roma entrou em desavenças com o Império de Cartago, um império enorme que abrangia toda a costa do norte da África, sul da Ibéria e parte da Córcega, Sardenha e Sicília. O motivo da desavença foi a disputa sobre o controle da cidade de Messana, uma cidade independente na Sicília, onde os romanos acabaram declarando guerra a Cartago. Eles logo ganharam vantagem em Messana e pressionaram o reino de Siracusa, que acabou se juntando a eles. Os romanos sitiaram uma importantíssima base de Cartago, em Agrigento, e em 262 a.C. os cartaginenses tentaram levantar cerco, porém foram fortemente derrotados na Batalha de Agrigento, onde os romanos tomaram de vez a cidade e venderam 25 mil dos inimigos como escravos. Depois disso, a guerra ficou estagnada, isso porque todas as cidades de Cartago na Sicília eram bem protegidas, e como estavam na costa, podiam ser abastecidas. O jeito era partir para o mar, porém os romanos não tinham experiência nenhuma no mar, e os navios que eles tinham usado antes eram poucos navios cedidos pelos seus aliados latinos e gregos. Então os romanos tiveram que criar sua própria marinha. E em 260 a.C., a marinha romana lutou contra a marinha de Cartago na Batalha de Milai, e derrotaram Cartago na Batalha de Susse, e capturaram bases no sul da Sardenha. Aproveitando que estavam no gás, os romanos agora partiram para o norte da África, e foram interceptados na Batalha do Cabo Aquinomo, que foi talvez a maior batalha naval de toda a história pelo número de combatentes envolvidos. Foram no total 780 navios de guerra e 290 mil combatentes divididos entre os dois lados, que terminou mais uma vez com uma vitória esmagadora de Roma. Os cartaginenses pediram pela paz aos romanos, porém os termos dos romanos foram tão duros que eles decidiram continuar lutando. Os romanos então tentaram invadir a capital Cartago, porém dessa vez foram derrotados na Batalha de Tunísia. Foi então enviada uma frota para resgatar os que haviam ficado, e conseguiram fugir dali. Porém, enquanto retornavam para a Itália, uma tempestade enorme atingiu a frota romana, afundando praticamente todos os navios romanos, e mais de 100 mil homens morreram. A guerra então retorna para Sicília, e em 254 a.C., os romanos capturaram a cidade de Panormo, a atual Palermo. Os romanos foram derrotados no cerco de Drepana, e também tentaram iniciar um cerco em Lilybæum, um cerco que duraria até o final da guerra. Cartago ainda venceu as batalhas navais de Drepana e Fíntias,
Porém, a partir de 241 a.C., Cartago já estava em situação de falência, e o seu fim definitivo aconteceu após a vitória romana na Batalha das Ilhas Aegates. Foi assinado o Tratado de Lútios. Cartago pagou 3.200 talentos de indenização para Roma, e foram obrigados a ceder a Sicília para os romanos. Em Cartago se iniciou a Guerra Mercenária, um motim ocorrido no Império Cartaginense, feito por soldados descontentes por falta de pagamento depois da guerra e por africanos de territórios de Cartago que se sentiam oprimidos. As revoltas foram contidas por hora, e Cartago então iria enviar soldados para recuperar a Sardenha e a Córcega, que haviam sido tomadas por soldados amotinados. O Senado romano declarou que eles prepararem soldados para invadir essas ilhas era um ato de guerra, e exigiu as duas ilhas, a Sardenha e a Córcega, como reparação para os romanos. E como Cartago já estava toda quebrada pela guerra anterior, acabou aceitando. Acredita-se que essa quebra de contrato romana foi a principal causa da Segunda Guerra Púnica. Os romanos acabaram entrando em guerra com os lírios e acabaram no Tratado de Paz, ficando com Épiro para eles. Uma ameaça rondava a República Romana, os gauleses, que acabaram invadindo Roma em 225 a.C., vencendo a Batalha de Fésulas, mas sendo derrotados na Batalha de Telamon, e com isso os romanos expulsaram de vez os gauleses dali e se expandiram mais ao norte. E 3 anos depois avançaram ainda mais, vencendo a Batalha de Clastídio contra os gauleses. Os romanos mais uma vez entraram em guerra com os lírios e asseguraram que os lírios não invadiriam novamente. Cartago acabou invadindo quase toda a Ibéria, em compensação pelas perdas na Primeira Guerra Púnica, mas acabou perdendo alguns territórios graças às guerras mercenárias. Em 218 a.C., um general de Cartago chamado Aníbal, que você pode ou não já ter ouvido falar, e ele inclusive está na lista dos 10 maiores líderes militares do meu vídeo. Se você não viu esse vídeo ainda, clique no link da descrição. Invadiu uma cidade romana na Ibéria chamada Sagunto, se iniciando assim a Segunda Guerra Púnica. Roma seria humilhada e invadida por um dos maiores generais da história. Mas então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você quiser a parte 2, deixe nos comentários que eu faço. Se eu ver que esse vídeo deu pouca visualização, pouco like e não tem apoio nos comentários, aí eu não vou continuar, não tem motivo pra fazer. Então deixe nos comentários se você quer que isso continue. E entre no meu servidor do Discord também pra conversar comigo, conversar com os membros, fazer debate, competições de desenho e várias coisas. Mas então é isso, espero que você tenha gostado. A parte 2, se quiserem, não vai demorar pra sair, prometo. E até isso, até a próxima.